Para falar de garantias imobiliárias rurais, critérios para aceitação, convido Antônio Ferrari, gerente de sustentabilidade do Banco Votorantim. Bom dia a todos. Em primeiro, eu queria agradecer toda a equipe do Legado pelo convite em poder participar, bem como parabenizar por esse movimento que é extremamente importante. Tá? A parte do Banco Votorantim, o que eu vou falar especificamente sobre como acolher uma garantia imobiliária. No banco, nós implementamos um processo de que qualquer imóvel dado em garantia tem a sua avaliação socioambiental, independente se urbano ou rural, e independente do crédito, em que pese estamos falando aqui muito de crédito rural, não importa se o crédito concedido é de uma nota de crédito de exportação para uma indústria e foi proposto, foi oferecido uma garantia rural, vai ter uma avaliação ambiental sobre este imóvel. Ok? Bom, o parâmetro, obviamente, é o Código Florestal. É isso que a gente adota no banco para respeitar e averiguar se aquele imóvel ele está atendendo a demanda necessária. Eu trago como um exemplo prático, é um caso real que temos no banco, para poder exemplificar e mostrar o procedimento que o banco adota. Esse caso especificamente, inclusive, dentro do bioma Mata Atlântica, para poder fazer o link aqui com o legado. Quando chega para nós um laudo de avaliação, isso é importante também, todo imóvel dado em garantia, ele ingressa com um laudo de avaliação. O time de risco socioambiental pega esse laudo, pega os dados do imóvel, né, que tem todas as coordenadas geográficas, coloca no Google Earth e mapeia e verifica toda a área, especifica qual o bioma que está, a área do imóvel, qual o módulo fiscal daquela cidade e o número de módulos fiscais, para poder fazer o enquadramento adequado. Não? Bom, neste imóvel especificamente, né, ele é dentro do bioma atlântico, então ele tem que respeitar os 20%, e de acordo com a imagem, a gente olha e vê este trecho. Com as ferramentas do Google Earth, você consegue definir a área que está ali apresentada. A reserva legal exigida, quanto que existe e, obviamente, o déficit. Olha-se também o corpo d'água, então nós temos aqui a questão do artigo 7 da APP, e também a gente verifica que, neste caso, não se tem aí a composição vegetal necessária. Né? Identifica-se, nesse caso, que nós estamos falando de um corpo d'água de 200 a 600 metros, teríamos que ter aí uma faixa marginal de 200 metros, então nós temos um déficit aqui também de APP. Okay? Então, essa é a situação final do imóvel. Né? Tem um déficit de reserva legal, um déficit de APP. Né? Acolher ou não a garantia? Essa é uma boa pergunta. Né? Óbvio que nós seguimos a legislação, não somos mais realistas que o rei. Então, hoje, o que a legislação determina? Né? Para os bancos, é que até dezembro 12, o cliente tem que estar com o CAR, tem que ter o registro do CAR. Ok? Isso está claro para todos, entendo. Até dezembro, cenário, imóvel inscrito no CAR, imóvel não inscrito no CAR. Então, para este imóvel, o imóvel seria aceito. Nós já temos desenhado o processo após 2018, se não acontecer a prorrogação, né, do Código Florestal, no que tange a tudo que já foi colocado aqui pelos colegas, vai ser este processo. Mas, nesse caso, o imóvel seria aceito. Acho que é importante a gente também esclarecer como é que fazemos lá, que
existem alguns mecanismos que a gente coloca para o cliente para poder salvaguardar. A gente leva em consideração e avalia o prazo da operação. Porque vamos supor que não vá haver a prorrogação. Então, janeiro 18, e eu estou fazendo uma operação de 5 anos com esse cliente. Quando virar, eu vou ter um problema, porque este imóvel não vai estar enquadrado, e eu vou estar com uma operação de 5 anos. Então, o que a gente faz? A gente coloca nos contratos um termo que se chama covenants. Então, se a operação ela vai estender, eu vou estar com um imóvel que aparentemente vai poder estar irregular depois de virar o ano, a gente coloca um covenant, que é um compromisso que esse cliente vai adotar os procedimentos adequados para se regularizar. Ok? Essa é uma atuação que a gente faz. Um outro ponto que existe, que a gente já aplica também, é um valor da Exalc que tem para se aplicar para as áreas de déficit de reserva legal e APP, que, se eu não estou enganado, o valor de R$ 7.600 e poucos reais por hectare. Então, a gente pega aquela avaliação imobiliária, que tem um valor, a gente aplica de acordo com o déficit e fala assim, olha, este imóvel aqui, que estava avaliado, por exemplo, em 1 milhão, a gente aplica esse deságio e fala assim, olha, não podemos considerar este imóvel com 1 milhão, tem que ser considerado com 800 mil, por exemplo. Isso é um outro mecanismo que o banco adota junto ao cliente, falando para ele que não dá para poder, em função dessa situação aqui. Bom, o que o time também faz de risco socioambiental? Ele conversa muito com os clientes e já entende dele como é que ele vai regularizar esta área, ou como é que ele vai ficar enquadrado na legislação. Então, a gente fomenta muito a questão de conversar com ele, a questão da compensação, todos os mecanismos, e tenta entender dele como é que ele vai adotar. Até porque, eu falei do covenants, então a gente tem que entender como é que o cliente vai adotar o procedimento para a gente colocar em forma contratual os procedimentos que serão adotados. Tem um outro trabalho também que nós fizemos lá no banco, que estamos fazendo um trabalho de formar a área comercial para vender para o cliente, vender entre aspas, esta questão da regularização ambiental, informando de todos esses requisitos. Porque quem está diretamente e frequentemente com o cliente é a área comercial. Quando entra um imóvel especificamente, é que o time de risco socioambiental conversa com o responsável pela área ambiental da empresa e aí explora esses mecanismos. Eu fui numa velocidade de Ferrari. Falaram para mim que eu não podia passar dos 20 minutos, então eu tô cumprindo aqui. Eu queria só colocar que esse é o procedimento feito pelo Banco Votorantim. Posso comentar, inclusive, falando pela FEBRABAN, que eu sou integrante do Comitê de Sustentabilidade lá, que a maioria dos bancos adotam um procedimento muito semelhante. Esse trabalho de avaliação de risco socioambiental, ele se consolidou em 2014 com a resolução 4327 do Bacen, onde a maioria dos bancos não tinha um procedimento de avaliação de risco socioambiental, não se estendia isso para a questão imobiliária. Então, isso foi construído junto na FEBRABAN. Então, a gente pode falar que existe muita similaridade de todos os bancos nos seus respectivos procedimentos. Cada um, obviamente, dentro das suas políticas, mas existe hoje uma boa prática do setor. Era isso. E eu também estou à disposição aí para perguntas, se necessário. Obrigado.